Boa tarde, galerinha do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula virtual. O material de hoje que foi preparado para vocês, ele fala sobre o verbo to be, tá? Esse é um dos conteúdos do nosso livro. Ele tem no nosso livro na página 28. Mais uma coisa que eu quero pedir para vocês, as atividades de hoje, elas não vão ser mandadas em arquivos separados, tá? Elas vão conter aqui nos slides, então eu peço que vocês separem caderno e lápis para poder tomar nota, né? Para poder copiar essas atividades e fazer no caderno de vocês, ok? Let's go! Então vamos lá, eu tenho aí aparecendo na tela para vocês o verbo to be. Tá? Verb to be, que significa em português o verbo ser ou estar. Aí ele tem aí embaixo present tense, que é a forma de presente, tá? Affirmative form. Então eu tenho a forma de presente na afirmativa. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Quando vocês repararem, aqui no cantinho, ó, a primeira palavrinha que aparece em cada uma dessas frases é o que a gente chama de subject pronoun. Então, são os pronomes que são usados como sujeito. I, que significa eu, you, você, o he é ele, she, ela, it, ele, we, nós, o you é vocês e o they é eles. Depois, a segunda palavrinha que vai aparecendo aqui, esse é o verbo to be, que ele é caracterizado por três palavrinhas. Am, are e is. Então, do lado eu coloquei dentro do parêntese as traduções, tá? I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. E assim sucessivamente, todas as traduções apareceram ali. Então, o verbo to be, ele é caracterizado por três, que é o am, are e is. E as primeiras palavras que apareceram em cada frase são os subject pronouns, que são os pronomes que podem ser usados como sujeito, ok? Interrogative form. Como é que eu faço a forma interrogativa dessas frases? O verbo to be, ele muda de posição com o subject pronoun. Então, o verbo to be passa a ser o primeiro da frase e o subject pronoun vem depois. Então, em vez de ser I am, fica am I. Em vez de ser you are you. Em vez de ser he is he. Is she, is it. Are you e are they. Antes de fechar esse ponto de interrogação, provavelmente vai vir um complemento da frase, tá? Aqui que eu só quis marcar para vocês na estrutura a posição do verbo to be na frase interrogativa. Ele vem no início da frase, ele muda a posição dele, ok? Forma negativa. O que eu tenho que fazer para fazer uma frase virar negativa? Eu acrescento a palavrinha not. Então, após o verbo to be, que a gente já aprendeu, que é o am, are e is, eu vou colocar a palavrinha not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not, ok? Contract form, afirmative. Então, eu tenho a forma contracta, como ela está escrita ali, é uma forma abreviada, é uma forma, né, reduzida. Então, eu tenho ali, de um lado, todas as formas escritas por extenso e do outro lado, todas as formas abreviadas. Então, I am vira I'm, you are vira you're, he is vira his, she is she's, e assim sucessivamente. Então, a gente usa um apóstrofo que ele vai suprimir, ele vai diminuir uma letrinha. Então, o I am vira I'm. Então, eu coloco o apóstrofo e vou suprimir, eu vou diminuir a letrinha A. No you are, a mesma coisa. Eu usei o apóstrofo e tirei a letrinha A. E aí, de duas palavras, a gente vai fazer virar uma única, ok? Note,
Para ter uma forma afirmativa contraída em inglês, basta retirar as letras A e I do verbo to be. Olha os exemplos. I am Brazilian, I'm Brazilian. She is American, she's American. Ok? Follow the partner. Então, agora vai começar a atividade de vocês. Nessa atividade de hoje, a gente vai mesclar o verbo to be, que é a atividade de hoje, e vamos também trabalhar algumas nacionalidades e nações que a gente aprendeu na aula passada. Então, ele pede aí que vocês façam como um exemplo. Olha o exemplo. Brazilian, Brasil. Are you Brazilian? Yes, I am. I'm from Brazil. Eu vou usar esse mesmo molde, sendo que eu vou utilizar as palavrinhas que vêm dentro de cada quadro. Eu vou fazer uma frase com Mexican, depois com México, German, Germany, Japan, Japanese, American e America, English e England. Ok? Então, essa é a primeira atividade que vocês vão responder no caderno. Eu vou voltar aqui para vocês verem um outro slide. Vocês vão fazer usando esse modelo, né? Só trocando o nation e a nationality, que é o nome do país e o nome da nacionalidade, ok? Seguindo em frente. Agora a gente tem a contract form da negative. Então eu tenho a forma contracta, que é aquela forma reduzida, só que aqui a gente tem a forma negativa. Então, ele tem aí, observe as 3 maneiras para fazer a forma negativa do verbo to be. Eu posso fazer como na primeira coluna, só acrescentando o not. E depois, na forma contracta, eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu posso contrair uma letrinha do verbo to be, I'm not, you are not, he is not. Ou eu posso também suprimir uma letrinha do not, ó. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Por quê? O are not, ele juntou e virou aren't. E o is not, ele juntou e virou isn't. Então, todas as 2 formas, elas estão corretas. Então, eu posso usar o I'm not ou I am not. Ok? Então, embaixo eu posso tanto suprimir a forma do verbo to be quanto a forma do not. As 2 formas estão corretas. Note, para se ter a forma negativa abreviada, basta suprimir a letra O da partícula not e ligá-la ao verbo. Olha os exemplos. Observe. You are not friend. You aren't friend. She is not Italian. She isn't Italian. He is not German. He isn't German. Então, nessa forma da gente juntar, nós suprimimos, nós tiramos a letrinha O do not. Então, are not virou aren't. Is not virou isn't. Observe nos exemplos anteriores que as frases negativas podem vir em sua forma contraída, isn't, não, que significa não é e não está, por exemplo, e a contração de is not, não é. Assim como aren't, não é, não está, não são ou não estão. Por que ela tem tantas traduções? Porque o aren't, ele pode ser usado para o you de singular, para o you de plural, para o nós, que é o we, e para o they, que é eles. Você pode falar e escrever de ambas as formas. Então, como a gente estava dizendo, né? Pode ser o isn't ou pode ser is not. Ou pode ser aren't ou are not. Lembre, não existe uma maneira mais correta. Não existe uma forma mais correta que outra. Ah, eu tenho que fazer dessa forma ou tenho que fazer daquela. As 2 formas estão corretas. Isso é só uma questão de adaptação. Por que a gente explica a forma contracta? Porque geralmente na língua inglesa, quando a gente está ouvindo um discurso, quando a gente está falando, geralmente a gente usa a forma contraída. Então, se a gente não explica para o aluno que o isn't significa is not, na hora que ele ouve, ele pode não conseguir interpretar o que está ouvindo. Então, por isso que a gente está explicando, porque geralmente a língua